Se você olhar para o Japão de fora, você verá um país com uma tecnologia avançada, sendo referência mundial, uma cultura única, criminalidade próxima de zero, uma população saudável e longeva, uma das maiores economias do mundo e empresas famosas em todo o planeta. Para muitos, esse seria o país ideal, mas se você olhar mais de perto, verá que enquanto tudo isso é verdade, há um outro lado muito mais sombrio da vida no Japão, que a maior parte do mundo não tem conhecimento. O Japão tem milhares de pessoas que não conseguiram ter sucesso dentro da sociedade japonesa e acabaram completamente isoladas dela, sem acesso a empregos, casamentos e meios para viver uma vida funcional e satisfatória. Eles são conhecidos como a geração perdida e representam quase 15% da população do país, e sua triste história é um símbolo da queda do Japão e um sinal de seu futuro perturbador. Embora muitas pessoas tenham esquecido, o Japão era visto como a próxima superpotência econômica durante a década de 1980, que iria substituir os Estados Unidos e dominar a economia global, de uma maneira semelhante ao que podemos ver na China atualmente. E essa grande expectativa foi resultado do milagre econômico japonês, causado por 3 décadas consecutivas de enorme crescimento econômico. Isso foi possibilitado pelo exclusivo sistema econômico japonês que existia na época, visto como superior ao modelo ocidental. Esse modelo era baseado basicamente na cooperação entre gigantescos cartéis corporativos e o governo japonês. Esses cartéis, chamados de keiretsu, eram basicamente alianças das maiores corporações japonesas, possuindo ações umas das outras, que apesar de serem empresas independentes, trabalhavam em conjunto para ajudar umas às outras. O maior keiretsu recebeu um enorme apoio do governo, através de empréstimos de grandes quantias de dinheiro fornecidos pelo Banco Nacional Japonês. Isso basicamente significava que essas alianças tinham acesso a um fluxo infinito de dinheiro para financiar sua forte expansão no exterior, enquanto que ao mesmo tempo o governo impedia a expansão de empresas estrangeiras no mercado japonês. Esse não era um sistema saudável ou justo, mas estava funcionando. O mercado de ações japonês estava em alta, os produtos japoneses estavam conquistando diversos mercados no mundo. As pessoas comuns sabiam que se trabalhassem duro e se tivessem um diploma, elas conseguiriam um ótimo emprego em uma grande empresa, que significaria basicamente a garantia de um emprego para o resto da vida. O Japão parecia ser imparável e tudo estava muito bem, mas eles não contavam com isso. Em 1991, o Japão estava com um crescimento muito rápido por 3 décadas consecutivas, tornando-se a segunda maior economia no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Nos anos 60, seu produto interno bruto teve um crescimento médio de 11%, enquanto que nos anos 70 foi de 6% e nos anos 80 de 5%. Como a economia estava crescendo, os preços dos imóveis e valores de empresas listadas na Bolsa Mercado também estavam crescendo. No entanto, no final da década de 80, esse crescimento estava chegando no seu limite e se transformou em uma bolha especulativa. Basicamente, todo mundo pensava que o boom econômico e o crescimento dos ativos continuaria para sempre, investindo cada vez mais dinheiro. Enquanto isso, o Banco Nacional do Japão continuava a imprimir e emprestar dinheiro para basicamente qualquer um que pedisse, independentemente de para que era o dinheiro ou quão confiáveis eram os credores, até que um dia a bolha estourou. Ao longo do ano de 1990, a bolsa de valores japonesa caiu 43%. Da mesma forma, os preços dos imóveis despencaram. O estouro da bolha significava que as pessoas comuns tinham muito menos dinheiro para gastar e que ninguém estava disposto a investir nas empresas japonesas, levando ao fim do boom econômico. Além disso, anos após o estouro das bolhas, inúmeras falhas no sistema japonês rapidamente começaram a aparecer. Escândalos de corrupção vieram à tona, se revelando práticas comuns, tanto nas empresas quanto no governo japonês, desde manipulação no mercado de ações a fraudes e subornos. Além disso, a oferta praticamente ilimitada de empréstimos deu origem a centenas de empresas zumbi, ou seja, companhias que já teriam falido há muito tempo, mas que continuaram sobrevivendo pela enorme oferta de dinheiro barato emprestada pelo Estado. Apesar de ser comum economias de diferentes países terem ciclos de alta e baixa, no Japão era diferente. Ao contrário de outros países, a crise econômica no Japão teve efeitos devastadores para toda uma geração, onde milhões de pessoas nunca se recuperaram. Para entender melhor por que a crise econômica teve um impacto tão forte na população japonesa, precisamos entender a cultura de trabalho no Japão. Existem inúmeros aspectos que tornam o mercado de trabalho japonês diferente de qualquer outro país. A carreira corporativa no Japão começa com o Shushoku Katsudo, que é um processo único no mercado de trabalho japonês, onde os estudantes de universidade passam no final de sua graduação. Muitas empresas, incluindo as maiores keiretsu, contratam apenas recém-formados e apenas uma vez por ano, mas em grande quantidade. Os recém-formados passam pelo processo
onde são submetidos a entrevistas e seminários em grupo. Ao final desse processo, aqueles que conseguem um emprego mantêm seus empregos por décadas até a aposentadoria. Isso está relacionado a outra política comum, conhecida como Shushin Koyo, ou emprego vitalício. Dessa forma, a empresa promovia apenas os funcionários que já estavam na empresa, dando suporte e preparando-os ao longo de sua carreira para possivelmente se tornarem executivos no futuro. Essas práticas, que eram basicamente um padrão universal na década de 90 e ainda são muito comuns no Japão até hoje, trazendo estabilidade, mas também criando um mercado de trabalho extremamente rígido. Se você quiser conseguir um bom emprego, você tem apenas uma chance depois da universidade, e após ser contratado, você trabalha na mesma empresa pelo resto da sua carreira. E se você não conseguir fazer isso, você é deixado de fora do mercado de trabalho, e a porta da maioria das empresas permanecerão fechadas para sempre. Mas o ponto é que quando a bolha econômica estourou e o boom econômico terminou, esta prática acabou. Durante o boom econômico, não era tão difícil conseguir pelo menos alguns empregos corporativos. No entanto, depois de 1990, a maioria das empresas praticamente interrompeu a contratação de novos funcionários por quase toda a década. Eles não estavam contratando qualquer graduando, a fim de manter todos os seus funcionários vitalícios durante a crise econômica. Eventualmente, as contratações retornaram no século XXI, embora encontrar um emprego tenha se tornado muito mais difícil. No entanto, para toda a geração de pessoas que se formou na década de 90, era tarde demais. Como eles já haviam se formado há muitos anos, as empresas não estavam os contratando, priorizando apenas a contratação de recém-formados. Aquelas pessoas cujo único defeito foi ter nascido na década errada perderam sua oportunidade, sendo deixadas para trás por todo o sistema. Toda uma geração destinada a passar o resto de sua vida trabalhando em empregos temporários com salários baixos. E como a economia japonesa nunca se recuperou totalmente, as pessoas mais jovens que se formaram na década de 2000 e 2010 acabaram se juntando a eles. Essa geração, desses últimos 30 anos, ficou conhecida como a geração perdida. Essa geração perdida não só afetou aqueles que fazem parte dela, mas toda a sociedade japonesa. Agora, há uma geração inteira de pessoas em seus 20 e 30 anos que foram excluídos do mercado de trabalho. Eles geralmente vivem com e muitas vezes dependem de seus pais. Eles nunca tiveram uma segurança econômica suficiente para começar suas próprias famílias. Essa geração engloba aproximadamente 15% da população japonesa, que representa por volta de 17 milhões de pessoas. E de um modo geral, a faixa etária dessa geração, que está em seus 20 e 30 anos, é a mais importante para a economia de qualquer país. Essa faixa etária é a que geralmente gasta mais com a moradia de suas famílias, compram carros e mantém a economia aquecida. E no Japão, não tem pessoas o suficiente para fazer isso. E a economia não é o único problema do Japão, que está piorando por causa da geração perdida. Atualmente o país está lidando com o que tem sido chamado de superenvelhecimento. O Japão tem a maior porcentagem de idosos no mundo, com quase 30% de sua população, e está envelhecendo mais rapidamente do que qualquer outro país. Isso também é uma consequência das milhões de crianças que a geração perdida nunca teve. Até 2050, a proporção entre idosos e pessoas em idade de trabalho será de 1 para 1,3, o que significa que haverá quase tantas pessoas com mais de 65 anos como pessoas entre 18 e 64. Em qualquer país do mundo, os idosos são dependentes dos impostos pagos pelas pessoas economicamente ativas, mas no Japão, em algum momento, isso não será mais sustentável. E além disso, a geração perdida criou outra questão social que está tornando cada vez mais prejudicial à sobrevivência da sociedade japonesa, o fenômeno dos chamados hikikomori. Esses são homens japoneses que decidiram voluntariamente se isolar completamente da sociedade, passando suas vidas em isolamento completo, nunca deixando suas casas e sem ter nenhum contato social, geralmente sendo completamente dependentes financeiramente de seus pais. Os primeiros hikikomori foram os homens da geração perdida, que não puderam cumprir os requisitos esperados pela sociedade japonesa, como conseguir um emprego, começar uma família e prover para ela. Em vez disso, eles simplesmente decidiram desistir completamente. Eventualmente, as gerações mais jovens também decidiram viver como hikikomoris. Atualmente, há quase 1 milhão desses homens na sociedade japonesa, e com muito mais prestes a se juntar a eles. Esse fenômeno social está rapidamente se tornando um problema muito real no Japão, que afeta toda a sociedade. O governo japonês está ciente dos enormes impactos negativos que a existência da geração perdida e o crescente número de hikikomoris estão tendo na sociedade e economia japonesa. Dessa forma, eles anunciaram medidas para tentar ajudar a geração perdida a se reerguer e se reintegrar à sociedade, mas até agora isso teve pouco sucesso. O problema é que a economia japonesa ainda não está indo muito bem e, ao mesmo tempo, ainda tem uma cultura de trabalho extremamente rígida. Não só espera-se que as pessoas trabalhem durante longas jornadas de trabalho e sigam uma hierarquia rígida,
assim como muitas empresas ainda seguem o mesmo padrão de emprego vitalício, com contratações apenas uma vez por ano. Dessa forma, milhões de pessoas se veem sem perspectiva de futuro, e esse número está crescendo constantemente, à medida que mais jovens não conseguem ter sucesso no sistema implacável da sociedade japonesa, e eventualmente eles apenas desistem.